Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está bem na fronteira entre tecnologia, filosofia e a nossa própria identidade: o transhumanismo. Vamos explorar juntos as profundas implicações éticas e antropológicas dessa visão de futuro que, olha, dá o que pensar. Para começar, uma provocação que vem direto do nosso material de base. Todos nós somos pessoas aprimoradas. Soa radical, né? Mas se a gente parar para pensar, vacinas que reforçam nossas defesas, lentes de contato que corrigem a visão, no fundo, a gente já usa a tecnologia para ir além das nossas capacidades naturais. E é justamente esse o ponto de partida para uma conversa bem mais profunda. Bom, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é aprimoramento. Depois, mergulhar na visão transhumanista. Em seguida, vamos tocar num ponto delicado, os riscos de eugenia e desigualdade. E para fechar, vamos discutir como tudo isso pode acabar redefinindo o que a gente entende por ser humano. Então, vamos lá. Começando pelo básico. O que é exatamente esse tal de aprimoramento? Porque, olha, é uma coisa que vai desde um simples par de lentes de contato até umas melhorias radicais que parecem coisa de ficção científica. A definição mais usada, que vem do professor Kevin Warwick, é mais ou menos assim. Aprimoramento é dar ao corpo habilidades que vão além do que a gente considera normal para um ser humano. A palavra-chave aqui é justamente essa: ir além. Além do que é típico da nossa espécie. E é aqui que o debate começa a ficar bom. Onde é que termina a terapia e começa o aprimoramento? Pensa assim, terapia é para restaurar uma função normal. Uma prótese para alguém voltar a andar, por exemplo. Já o aprimoramento, ele vai além disso. Mas e se essa mesma prótese fizesse a pessoa correr mais rápido que um campeão olímpico? Aí a coisa complica, né? A linha é super, super tênue. É uma área cinzenta que torna qualquer discussão ética bem difícil. Para a gente entender melhor essa escala, dá para dividir o aprimoramento em 3 níveis. O primeiro é o que a gente pode chamar de trivial. Sabe, coisas do dia a dia que a gente nem pensa mais, como vacinas. Depois vem o nível convencional. Cirurgia plástica, remédios para melhorar a concentração, coisas que já geram uma certa discussão. E aí, a gente chega no terceiro nível, o transhumanista. Aqui a conversa é outra. É a busca por uma melhoria radical de si mesmo que pode levar a um ser pós-humano. Ok, então a gente já entendeu o que é aprimoramento. Agora vamos ver como essa ideia não é só sobre tecnologia. Ela vira uma filosofia de vida, uma ideologia completa. A gente entra agora na visão transhumanista, uma proposta de filosofia para o futuro da humanidade. E olha, para entender a força dessa visão, essa citação do Max More, um escritor transhumanista, é perfeita. Ele diz: chega de deuses, chega de fé, chega de privações tímidas. Vamos explodir nossas velhas formas, nossa ignorância, nossa fraqueza e nossa mortalidade. É pesado, né? Fica claro que o transhumanismo não é só um upgrade tecnológico. É um projeto radical para superar o que a gente considera como as limitações mais básicas do ser humano. E essa outra citação, agora do professor Kevin Warwick, complementa isso de forma brilhante. Ele fala: eu nasci humano, mas isso foi um acidente do destino, uma mera condição de tempo e lugar. E eu acredito que é algo que temos o poder de mudar. Ou seja, ser humano não é um destino, uma identidade fixa. É só o ponto de partida, um acidente que a gente pode e, na visão deles, deve consertar. Tá, mas na prática, quais são os objetivos? Bom, os principais estão aqui. Superar as limitações da natureza humana, aumentar e muito a nossa inteligência, mudar a aparência de acordo com o desejo de cada um, estender a vida, quem sabe até a imortalidade, e, claro, diminuir radicalmente nossa vulnerabilidade a doenças e acidentes. A ambição do projeto, vamos combinar, é gigantesca. E aqui está o ponto central. O objetivo final não é só um ser humano melhorado. É algo totalmente novo. O pós-humano. Pense em ciborgues, metade gente, metade máquina. Ou até mesmo máquinas completas, seres que já não pertenceriam à espécie Homo sapiens. O objetivo final é literalmente transcender a nossa biologia. Certo, com a filosofia bem definida, agora a gente precisa entrar em algumas das preocupações éticas mais sérias que tudo isso levanta. Vamos falar sobre eugenia e desigualdade. Para guiar essa discussão, fica aqui uma pergunta bem direta para a gente pensar junto: o que acontece com a sociedade quando a evolução vira um produto de prateleira, um produto que se pode comprar? Essa questão, ela vai direto no coração dos maiores riscos sociais envolvidos. Essa ideia de criar seres humanos melhores inevitavelmente nos lembra de um fantasma do passado: a eugenia. Ela traz de volta aquelas perguntas perigosíssimas, sabe? Sobre que tipo de vida vale a pena ser vivida.
E talvez o mais importante, quem é que vai decidir o que é uma melhora? Usando que critérios? A história já nos deu lições bem duras sobre o perigo desse tipo de pensamento. E não para por aí, existe o risco real de uma divisão genética. Pensa só, o custo dessas tecnologias de aprimoramento radical seria altíssimo. Isso poderia criar uma elite de imortais super-humanos, enquanto a maior parte da humanidade ficaria para trás. A gente não estaria falando só de desigualdade de renda, mas de uma desigualdade gravada no nosso próprio DNA. E esse gráfico aqui deixa isso bem claro, né? Olha a diferença. O custo do acesso à saúde básica já é um problemão para muita gente no mundo. Agora, compara isso com o custo projetado para um aprimoramento radical. Seria algo astronomicamente maior. O que isso cria é o potencial para a forma mais extrema de desigualdade que já existiu. Uma divisão de classes biológica. E com tudo isso na mesa, a gente chega na questão mais fundamental de todas. Como essa visão transhumanista desafia a nossa própria definição de humanidade? No fim das contas, o que significa ser humano? A primeira grande quebra de paradigma é essa. O transhumanismo simplesmente rejeita a ideia de uma natureza humana fixa e imutável. Para essa filosofia, a natureza humana é só um começo imaturo que podemos aprender a remodelar de maneiras desejáveis. É uma mudança de perspectiva total. Nossa natureza não seria um presente, algo dado, mas sim um primeiro rascunho que a gente pode e deve editar. E no coração de tudo isso está um valor central: autonomia radical. O que isso quer dizer? Que o bem maior de todos, na visão transhumanista, é o direito de cada um planejar e escolher a própria vida, o próprio corpo e até a própria evolução. A vontade do indivíduo vira a autoridade moral final, acima de tudo, da biologia, da tradição, da natureza. Isso tudo nos leva à última e talvez mais profunda mudança de pensamento, uma espécie de novo dualismo. Sabe? Uma separação total entre mente e matéria. O corpo passa a ser visto como uma casca, um recipiente falho temporário. O grande objetivo é transcender a matéria. E isso, curiosamente, lembra muito filosofias antigas como o gnosticismo, que viam o corpo como uma prisão para a consciência. A nossa existência física deixa de ser algo para a gente abraçar e passa a ser algo a ser superado. E para fechar, fica uma pergunta que eu acho que resume tudo. Nessa busca para se tornar pós-humano, com todas as promessas de poder e vida longa, que partes da nossa humanidade a gente arrisca deixar para trás? Nossa fragilidade, a nossa necessidade um do outro, a nossa finitude, o que se perde nesse caminho? É uma pergunta em aberto e a resposta, de um jeito ou de outro, vai definir o futuro.